ficou faltando alguns pedacinhos aqui no decalque, eu só vou fazer alguns ajustes, né? Tô com o desenho aqui do lado para vocês conseguirem visualizar. Então aqui, ó, eu só vou fazer uns ajustes no próprio canetão antes de fazer a tatuagem. Isso aqui é coisa simples. É só para eu já ter uma noção aí do posicionamento. Aqui em cima também. Estica um pouquinho mais a perna, tá? Isso. Aqui em cima tem como se fosse um foguinho, só que eu vou mudar um pouquinho a posição dele. Na referência ela ficaria meio que aqui, ó. Pra mim aqui é um local que não vai ressaltar muito esse detalhe, então eu vou jogar ele um pouquinho mais aqui pra parte da frente da perna. Eu vou fazer dois, um aqui e um outro menorzinho aqui. Por isso que é bom, galera, sempre estar habituado com o desenho que você vai tatuar. Né? Nem sempre isso vai ser possível, mas no meu caso aqui, todos os trabalhos que eu faço são autorais. Esses animes eu que desenvolvo, então o bom de quando você desenvolve, você já sabe tudo que você tem que fazer ali. Quando você pega um desenho pronto da internet, seja para estudo ou para tatuar, o que eu não indico, você acaba estranhando ali na hora de tatuar. É diferente quando é você mesmo que faz o desenho. Aqui eu dei uma leve adaptação, na referência ele faz uma curva para cá. Só que eu desci ela mais retinho para ela acompanhar melhor a anatomia do cliente. Agora, galera, eu só vou limpar aqui, ó, onde deu uma leve borradinha no decalque, porque eu vou fazer um freehand com efeito de umas pinceladinhas aí. Agora, galera, para eu poder fazer a pincelada, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre costumo fazer essas pinceladas, então é algo que eu já estou bem mais acostumado. Mas basicamente eu vou explicar para vocês o que passa na minha cabeça nesse momento, né? Eu sempre tiro o eixo central do desenho, eu utilizo um canetão com a cor mais clarinha para eu não me perder depois. E o que eu imagino? Eu imagino em equilíbrio. Repara que aqui é um personagem que tem um cabelo branco. Então quando a gente tem um personagem que tem um cabelo branco, no caso do Bakugo ele é loiro, né? Mas assim, quando a gente joga, tira a saturação da imagem, o loiro ele fica praticamente um cinza branquinho ali. A gente precisa de contraste. O autor dessa obra já é muito esperto, então sabendo disso ele coloca uma máscara escura no personagem para dar contraste com o cabelo. Então isso facilita a minha vida. Mas tem alguns pontos, igual o ponto de cá, ó, que não tem esse contraste que a gente tem do lado de cá. Então eu tenho que adicionar uma pincelada escura aqui para ressaltar e deixar esse cabelo mais branco. E do lado de cá, repare que essa parte aqui da panturrilha está meio crua, está meio sem nada. Então eu vou adicionar umas pinceladinhas do lado de cá e do lado de cá para equilibrar o desenho. Então isso é algo que meio que já está pronto. Aí eu só tenho que fazer a pincelada adaptando isso. E aqui embaixo, que já tem um equilíbrio muito bom de contraste, eu vou fazer a pincelada pensando mais na anatomia do cliente. Nessa região, repara ó, que até o movimento do pé dele natural é inclinadinho para baixo. Ninguém fica com o pé levantado de forma natural, né? A não ser que esteja em pé. Então eu vou fazer algo mais ou menos nessa diagonal aqui, ó. Então isso aí é o que passa na minha cabeça na hora de fazer uma pincelada, né? Agora o restante aqui é mais artístico, é mais eu me soltando aqui no desenho, fazendo o que a criatividade deixar, aí a gente vê no que dá. Então primeiro eu faço uma marcação do movimento que eu quero fazer. E é uma bagunça organizada. Às vezes para vocês vai parecer meio confuso, mas na minha cabeça está bem claro aí. Então aqui eu já fiz mais ou menos a marcação que eu quero com a caneta amarela, eu venho agora com o canetão vermelho. E aí eu faço mais detalhes. E aí na hora que eu achar que tá bom, aí sim eu venho com o canetão azul.
Esse canetão, galera, repara que a ponta dele é meio chanfrada. Se vocês tiverem a opção de comprar um canetão com essa ponta, na minha opinião é muito melhor. Nem todos os meus canetões são com a ponta assim, mas se eu pudesse escolher, todos seriam. Facilita muito aí na hora de fazer um freehand. Porque na hora que eu quero preencher eu consigo, e na hora que eu quero fazer uns detalhes mais fininhos eu também consigo. E nessa parte do canetão vermelho eu fico com um tipo de traço bem livre, sabe? Eu não quero fazer nada tão certinho, porque eu sei que eu vou vir com o canetão azul depois. Então eu quero mais é ter noção do contraste que isso vai dar. Então nesse momento eu foco em fazer uns traços bem mais, umas linhas bem mais soltas, que é para eu ter uma noção melhor. E o canetão, esse que eu tô usando, ele tá até dando uma falhadinha, mas eu prefiro ele assim. Quando eu acabo de comprar um canetão e ele fica bem forte, sai com aquele excesso de tinta, eu já não gosto tanto. Ó, aqui, ó, filma um pouquinho mais de longe, sabe? Já dá pra ter uma noção melhor do equilíbrio que ficou no desenho. Mas ainda assim, preciso de definir melhor algumas linhas, que é o que eu vou fazer agora. Aqui, por eu já estar bem adaptado com essa pincelada, eu já consigo visualizar como que vai ficar pronto. Mas aqui eu vou apenas definir com esse canetão mais escuro o sentido da pincelada. Que é para na hora que eu tiver com a máquina eu saber o ângulo que eu vou fazer essas linhas. Que aqui eu vou trabalhar com microlinhas. Mas aqui, rapaziada, caso vocês forem fazer um freehand assim, treina bastante antes e faz o que seu lado artístico pedir pra você fazer, cara. Tatuagem é muito disso, sabe? Por isso que é sempre importante todo tatuador ter o hábito de desenvolver o desenho. Isso pra mim é bem óbvio, mas pra muita gente acha que não precisa. Só que uma coisa está atrelada à outra. Quanto melhor for sua habilidade de desenho, melhor você vai ser tatuador. E quem te dizer o inverso disso, está querendo te enganar. E se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo mais pra frente sobre quem são minhas referências de estudo e como que eu faço para estudar, tá? A parte da pincelada eu já vou adiantando para vocês que é a parte mais simples, né? Porque o meu material de estudo da pincelada nada mais é do que as próprias pinturas. Então é um tipo de material bem simples. Mas a parte da tatuagem já é algo mais pessoal, né? E tem bastante artistas aí que compartilham também bastante conhecimento nas redes sociais, que explicam também como é que o cérebro deles funciona em cada etapa. É sempre bom a gente ter acesso a essas informações. Porque às vezes você está lidando com um problema ali, com uma limitação, que aquela pessoa já passou e já superou da forma dela. Então, às vezes, isso pode servir como um atalho aí para vocês. Então, rapaziada, o meu freehand está feito.
Eu vou dar uma observada mais de longe um pouquinho agora, como é que ficou a parte do encaixe. Mas acredito que deu para vocês entenderem o que eu costumo pensar e analisar na hora de fazer um freehand.